Beleza aí? Eu sou o Fábio Facchini e esse é o canal Invest Facchini. Hoje eu vou analisar o projeto Rails Energy com você. Eu quero te contar tudo. Vamos fazer um mergulho, um overview total sobre o projeto. Se você já investe ou se você quer investir, esse vídeo é obrigatório para você. Começando pela análise de preço, meus queridos, a gente vê que o projeto foi lançado dia 25 de novembro e agora, dia 3 de dezembro, ele está com preço abaixo do preço de lançamento. Ele foi lançado mais ou menos aqui nessa faixa e agora ele está numa tendência de queda. Vamos olhar o projeto a fundo para ver se faz sentido entrar nesse momento ou se a gente precisa aguardar alguma outra posição. Analisando o site aqui, a gente já começa com a economia, o time, o documento principal e o cronograma, tá? Para a gente poder entender tudo certinho. Eu vou diretamente aqui para o nosso documento principal, porque eu acredito que é onde a gente tem a maior fonte de informações para esse projeto. De cara, a gente vê que é um documento em 41 páginas e está em inglês. Eu não achei em português aqui no site, mas é um projeto brasileiro. Então eu acho que eles poderiam deixar um documento em português também disponível, dado que eles estão fazendo uma divulgação massiva com influenciadores, né, as pessoas do meio cripto e do meio de investimento, já que eles estão fazendo essa divulgação, eu acho que eles poderiam deixar o documento em português também. Eu li o documento inteiro aqui e eu vou resumir para vocês para que todo mundo tenha acesso à informação e fique mais fácil vocês tomarem suas decisões de investimento. Então a gente já começa aqui com as informações legais, tá? Que é necessário ter nesse tipo de documento, falando dos riscos, falando da falta de compromisso no caso de algo dar errado com o preço do token, entre outros avisos e advertências que todo o projeto cripto precisa ter, certo? Então eles continuam aqui falando das coisas legais desse projeto. A gente tem até, inclusive, aqui a assinatura do advogado que provavelmente está dando suporte jurídico aqui no projeto. E a gente começa com um resumo do que é o projeto. E se você ainda não sabe, se você está olhando esse vídeo esse projeto pela primeira vez, esse projeto ele pretende construir uma planta de geração de energia solar para fazer mineração de criptomoedas e, com isso, fazer a distribuição de uma parte desses lucros para os detentores do projeto, do token. E numa futura etapa, eles querem construir uma usina de geração solar junto com um condomínio de galpões industriais para vender essa geração de energia na rede concessionária de distribuição elétrica local e também fazer o aluguel dos galpões, onde indústrias que necessitam de grandes quantidades de energia possam se beneficiar com a redução do preço da conta de energia elétrica e também alavancar a questão da energia sustentável, da energia solar, eólica, da energia sustentável no Brasil e no mundo. Aqui na introdução a gente já começa a ver um pouquinho do projeto, eles comentam o que é economia circular, aqui eles falam sobre smart contracts e também sobre token, o que é isso, para que funciona, quais são os riscos, certo? Então tudo isso está descrito aqui, mas essa parte eu não vou obviamente resumir porque são notificações inclusive legais e que todo o projeto tem e você tem que saber de todos esses riscos antes de fazer qualquer tipo de investimento. Então, qualquer contrato inteligente, token, investimento em criptomoeda possui riscos, são investimentos de altíssimo risco. Fique ligado, estude bem os projetos para você não ter nenhum tipo de problema, beleza? Aqui, já falando do token em si, da Rails Energy, ele é um token deflacionário e que vai permitir 3 benefícios, principalmente para os seus detentores. São eles: a reflexão, então todo o detentor de token automaticamente ele recebe na própria carteira, onde ele holda os tokens, a reflexão da taxa referente à movimentação desses tokens. Então toda transação de compra, venda ou transferência, o contrato
exige um pagamento de 11% de taxa. E 3% desses 11% eles são revertidos para os detentores como um todo, obviamente pro rata, em relação ao supply total circulante, beleza? Os outros dois benefícios que eles colocam aqui é justamente em relação à distribuição de lucros na primeira fase de mineração de criptomoedas, então 60% do lucro, presumo eu, lucro líquido, será distribuído para os detentores do token nessa primeira fase de moedas de mineração e depois na segunda fase de distribuição de energia e aluguéis de galpões industriais, também 60% do lucro líquido distribuído em forma de dólar da Binance, BUSD, né, na verdade, para poder fazer essa distribuição de lucros. Na primeira fase ali dos 60% da mineração, não tem nenhuma exigência, somente ter o token na carteira. Na segunda fase, parece que existe a exigência de você comprar um NFT que vai te dar acesso a poder receber esses lucros dessa segunda fase da operação, certo? Eles deixam aqui também um aviso que não existe previsão legal para distribuição de lucros para detentores de criptomoedas, mas eles vão entender ali juridicamente como que é possível, se for possível, e se for possível vai ser nessa ordem de grandeza, dado o que diz a lei. Aqui eles falam para a gente que, além dos 60% do lucro que vai ser distribuído para os holders, 30% vai ser em reinvestimento na empresa e 10% vai direto para os 4 desenvolvedores. Os 4 sócios da empresa recebem 10% do lucro líquido desse projeto, certo? E eles comentam aqui também que no caso de caridade ou até na execução do projeto, que eles precisem vender os tokens Rayon para transformar em dinheiro, para fazer exatamente, eles vão dar prioridade para vendas P2P para não afetar o gráfico, não causar uma queda no preço muito grande, certo? E eles também têm a opção de uma carteira que eles reservaram justamente para isso, de queima manual, no caso de precisar fazer uma venda no mercado normal, no mercado formal, que derrube o preço por conta da quantidade de tokens a serem vendidos, eles fazem a queima manual para dar um up nas vendas e assim não prejudicar tanto o preço do projeto. Falando do projeto, eles têm aqui uma divisão de 4 fases. Na primeira fase, eles querem montar uma planta de geração de energia solar em Brasília, certo? Com 2 acres mais ou menos de tamanho, para gerar eletricidade para minerar criptomoedas. No caso, eles vão começar com Ethereum, tá? Tem aqui um estudo que a gente vai ver que eles fizeram. Então, eles já têm aqui uma previsão de começar com uma planta mínima de 100 mil quilowatts e alcançar 1 milhão de quilowatts ao longo do tempo. Então, é multiplicar por 10 vezes a quantidade de energia gerada. Inicialmente, pelo que eu entendi aqui no projeto, eles vão investir 150 mil para gerar esses 100 mil quilowatts. A segunda parte do projeto seria montar uma usina de geração de energia solar, algo muito mais parrudo, alcançando aí até 460 milhões de watts, e fazer a venda dessa energia sobressalente na rede de distribuição de eletricidade. Então a gente já tem uma previsão da ANEEL para fazer esse tipo de operação, tá? Ultimamente, bem recentemente, inclusive, existe agora uma conversa de taxar, de colocar imposto sobre a geração de energia solar, o que só o Brasil é capaz de fazer. E aí tem uma conversa, porque você vai utilizar os cabos, né, a rede elétrica da operadora, então por isso você teria que compensar a operadora por isso. Tá? Enfim, existe essa conversa, esse projeto está começando agora, então se essa lei realmente for aprovada, ele já tem aí mais um imposto para pagar, além de todos os impostos devidos de uma empresa limitada, a qual a Rails Energy é fundada, beleza? Então esse segundo step é justamente isso, ele vai construir essa usina para fornecer, e no terceiro step, ele vai aproveitar essa usina de energia solar, construir um condomínio de galpões ali próximo, e aí atrair empresas que necessitam de muita eletricidade para funcionar, para que se instalem lá e assim economizem na conta de energia
pois será a energia solar. E assim a empresa Rayos Energy também tem o lucro dessa alocação e da geração de energia para essas empresas. E a quarta fase aqui que eles colocaram, que seria expandir isso mais ainda. Então eles querem multiplicar essas usinas ou aumentar o tamanho dela, tá? Mas aí eles colocaram aqui que é algo que vai continuar subindo, não para aí, beleza? Depois eles falam aqui do esquema de montagem do desenvolvimento de uma planta solar. Então aqui a gente entende que tem um conhecimento, ou pelo menos um estudo mais aprofundado do que eles precisam. Tem documentos aqui que eles precisam ter de autorização, entre outras coisas. E aí eles comentam que vai começar em Brasília, porque lá tem uma facilidade em relação à aprovação de ambiental ou alguma coisa relacionada a isso. E também os sócios, pelo que eu entendi, eles são de Brasília. Então tem essas duas coisas aí que a gente precisa avaliar, certo? Eles trazem aqui mais documentação, inclusive a lei que prevê que eles podem vender energia sobressalente na rede, certo? E tem aqui o escopo, né, da construção, quais os passos que vão ser feitos. Então tem elaboração do projeto, a preparação, toda a compra de equipamento, inspeção, e eles vão contratar uma empresa terceirizada para fazer tudo isso, para fazer a instalação da planta de energia solar. Então, pelo que eu entendi, os 4 sócios não têm know-how próprio para fazer isso, certo? Apesar de ser uma empresa de geração de energia solar, eles vão contratar outra empresa de geração de energia solar para fazer isso. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, tá? E aí eu deixo para vocês avaliarem isso em relação ao investimento de vocês. Na questão da mineração da criptomoeda, dado que o parque solar já esteja instalado, eles aqui fizeram um estudo do que seria mais interessante minerar e com qual equipamento seria mais interessante minerar, certo? Então aqui a gente tem os riscos da mineração, a volatilidade de preço para cima, para baixo. A gente tem a questão também das peças, né, que você vai ter que utilizar para fazer a mineração. São peças físicas, obviamente elas podem quebrar, podem ser roubadas, então a gente tem todos esses riscos envolvidos, e aí eles deixam isso aqui claro para você ter ideia, certo? E a gente também tem aqui a análise do que eles vão fazer de mineração. Eles decidiram começar com o Ethereum, mas como a gente sabe, o Ethereum 2.0 está batendo na porta aí, e não mais vai ser necessário a mineração, e sim a prova de stake, né, a prova de que você possui ali para participar da rede, enfim. Eles têm aqui outras opções de mineração, de criptomoeda que eles também podem fazer. E aí vai depender da análise financeira, custo-benefício de minerar, o quanto você vai ganhar para ver se faz sentido ou não, beleza? Agora a gente tem aqui uma tabelinha de equipamentos que eles estudaram que podem ser possíveis placas para mineração do Ethereum enquanto puder ser minerado. E aí eles escolheram a RTX 3060 Ti LHR, que tem um payback aqui calculado por eles de 10,58 meses. E isso quer dizer o quê? Em 11 meses, mais ou menos, ela se paga esses 5 mil reais que ela custa. Eu até fiz uma pesquisa que eu vou pôr aqui na tela para vocês. Essa placa realmente está custando 5 mil reais em média. E a gente vê que tem inclusive rigs já de mineração com 6 placas e o cara tá vendendo por 49 mil. Ou seja, tem um preço aí agregado tal interessante. Daria para a gente fazer uma conta. Inclusive eu fiz uma conta utilizando esse rig de mineração para a gente entender quanto que vai vir de dinheiro. E aí a gente tem aqui, calculado por eles, que essa placa ela geraria em torno de 0,0007 Ethers dia. Mais ou menos 17 reais, tá? Só para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui em relação a preço. E aí, para finalizar essa parte, eles colocam que esse estudo foi feito em outubro de 21 e na época da execução em si, eles vão refazer para ver se realmente continua sendo esse equipamento valer a pena, dado aos preços da época. E aí eu chamo a atenção para vocês, já aproveitando aqui em relação às placas, o preço delas no Brasil. Então hoje a gente tem essa dificuldade de comprar peças no Brasil por conta do dólar. Então o dólar
ele encarece muito, sem contar os nossos impostos de importação, né? Bastante horríveis. Então, isso encarece muito qualquer projeto tecnológico. E quando a gente fala de investir em tecnologia para mineração, a gente não vê nenhum grande player fazendo isso no Brasil, justamente por conta dessa dificuldade financeira de se comprar equipamento, de se comprar tecnologia solar, tudo isso fora a mão de obra, que também é necessária para isso, que também é difícil no Brasil. E, cara, então a gente tem esses pontos a serem analisados, tá? E aí vocês decidam o que é melhor na questão de investimento. Um outro ponto que eles trazem aqui também é que a instalação de todo esse parque de mineração, né, todas essas rigs de mineração, elas serão feitas por uma empresa terceirizada também qualificada. E aí a gente também presume que os 4 sócios também não têm know-how para fazer um rig de mineração, instalar, configurar e manter. Então a gente vai precisar de uma empresa terceira para montar um parque solar e uma empresa terceira para montar um rig de mineração para fazer tudo isso. E, obviamente, a gente vai precisar dessas empresas ou de outras empresas para fazer a manutenção disso. Então, são custos elevados para um projeto que necessita de fluxo de caixa de transação de criptomoeda. E eu vou falar disso mais para frente, eu só estou levantando essa bola para vocês irem pensando. Na parte social, a gente tem aqui uma carteira que foi destinada à caridade, então tem toda um escopo aqui social que eles querem fazer. Tem uma parte da transparência que é bem bacana, então eles querem ser auditados por um terceiro, montar um portal de transparência e colocar todas as informações de custo, de gasto, tudo lá certinho. Passando aqui para a parte de empresa mesmo, ela foi fundada em junho de 21 por 4 pessoas. Eu pesquisei, tinha um tal de Nestor também, mas acabou saindo, então tem essas 4 pessoas nesse CNPJ tal, que está devidamente constituído como uma limitada e, para curiosidade de vocês, o capital social da empresa é de R$ 1.002, tá? Então, o capital social, para quem conhece aí um pouquinho de mundo empresarial, é a quantidade de valor que foi investido na empresa, a quantidade de ativos que tem na empresa ali para a abertura dela. Então foi um total de R$ 1.002, só para vocês entenderem um pouquinho aí da questão empresarial. Para a execução do projeto, eles deixam aqui para a gente a informação que vai ser utilizada a carteira de execução, que é abastecida com 3% das transações. Então, toda transação tem uma taxa e essa taxa de 3% ela é revertida para a carteira de execução, que vai ser utilizada para comprar as coisas, comprar o terreno, pagar as empresas que vão instalar as coisas, comprar os equipamentos e pagar todas as demais contas que forem necessárias. Como que vai funcionar a operacionalização do fluxo de caixa? 3% das transações, como eu disse, elas entram na carteira operacional da Rails Energy Limitada. Aí, a Rails Energy vai executar, vai comprar as coisas, vai contratar as empresas que sabem fazer a planta solar, a planta de mineração, e 60% disso é destinado para os holders, 10% vai para a carteira dos desenvolvedores, daquelas 4 pessoas, e 30% para reinvestimento na empresa, beleza? Então aqui vocês entendem como que é o fluxo de caixa dessa empresa. E aqui eu quero ser um pouco mais incisivo em relação a financiamento empresarial. Agora eu vou poder utilizar a minha expertise, o meu know-how de financiamento empresarial para mostrar para vocês aqui alguns pontos. Então a empresa ela nasceu com R$ 1.000 de capital e ela precisa 100% do capital externo para se financiar, para comprar terreno, comprar placa solar, comprar placa de vídeo para fazer mineração. Esse é um tipo de financiamento diferente, vamos assim dizer, exótico, diferente, para se montar uma empresa. Se você é uma empresa, se você quer montar uma empresa de mineração de criptomoedas com energia solar, o que normalmente você faria? Você iria no banco, né? Se você não tem o dinheiro, você vai no banco, pede emprestado e monta a empresa e com os lucros você vai pagando um empréstimo. É assim que funciona. E aí, falando de energia solar,
sei lá, você pode ir no BNDES, né? Não é simples assim, tem vários trâmites, mas eu estou te falando como que é o normal, como que é o corriqueiro, o que que acontece. Ou você pode pegar, fazer um pool de investidores, né? Você junta aí uma galera que vai se formar uma hold ali para investir na sua empresa. Então vamos supor que, obviamente, não precisa entrar 200 sócios no contrato social. Entra um sócio só, que é uma holding, e todo mundo ali faz parte daquela holding, daquele pool de investimentos, daquele fundo de investimentos que vai investir na sua empresa. Então você não precisou ir diretamente no mercado bancário, você foi para investidores anjo, investidores de risco, nesses tipos de projeto. Agora, quando a gente fala de financiamento através de criptomoeda, é no mínimo exótico, né? Porque você vai vender um projeto que, obviamente, não existe, que vai ser desenvolvido. A criptomoeda em si, ela não tem serventia nenhuma, você não tem onde gastá-la, você não tem para que transferi-la, então ela não tem serventia a não ser uma ação dessa empresa. Só que esse token ele não te dá direito a nada exclusivamente, a não ser o que está no contrato inteligente do token, que é os 3%, que ao mesmo tempo pode ser retirado a qualquer momento, porque é um contrato que não está renunciado na blockchain, então ele pode ser alterado. E aí é bem complicado, porque você não tem direitos adquiridos a nada, não existe nenhum tipo de legislação sobre esse tipo de investimento para a constituição de empresa, então é no mínimo exótico. Eu não conheço projetos que usaram dinheiro de criptomoeda para fazer coisas físicas, empresas físicas, e que deram certo, justamente por conta do fluxo de caixa muito diferente, né? Vamos supor aqui, essa empresa, ela montou aqui a Rails, ela conseguiu montar o parque, tá? Juntou o dinheiro, comprou o terreno, comprou as placas solares, comprou tudo certinho, tá operando lá. Aí bate um vendaval, vamos supor, e destrói lá metade do parque, molha as placas, queima as placas, tal. Tem seguro, tal, mas vai ter um custo lá, vamos supor. De onde vai vir esse dinheiro? Das transações, certo? 3% lá das transações que são feitas de compra, venda ou transferência, elas viram fluxo de caixa para a empresa. Só que como que a gente vai prever essas transações? Não é um produto que ela está vendendo, né? Obviamente, existe um marketing para que você invista nisso e o seu investimento é basicamente o produto dela nesse momento, para que ela consiga ter fluxo de caixa. Mas é muito imprevisível. A qualquer momento o mercado pode decidir não comprar mais. Então, já tem, sei lá, hoje tem 3.500 holders, mas vamos supor que chegue a 10 mil holders e esse seja a tampa do que vai chegar ali até efetivamente existir alguma coisa. E quem comprou vai ficar esperando acontecer, não vai ficar vendendo, trocando, transferindo. E se ele não faz nenhum tipo de transação, ele não gera taxa. E se não gera taxa, não tem fluxo de caixa. Se não tem fluxo de caixa, a empresa não consegue nem fazer marketing para que seja mais visto, né? Para que mais pessoas invistam. E aí ela vai ter que queimar tokens para poder ter dinheiro para fazer essas coisas e o preço vai cair mais ainda e menos gente vai ter interesse. Então, é um financiamento, no mínimo, exótico, usar criptomoedas para isso. E aí, lembrando, tá? O projeto em si tem vários pontos positivos aqui de geração de energia solar, de utilizar recursos renováveis para mineração, de usar financiamento coletivo, mas eu desconfio bastante da questão do financiamento por criptomoedas para uma empresa que não tem know-how, então são 4 pessoas que não têm know-how de instalar painel solar, não tem know-how de fazer mineração. Então, por que raios a gente precisa investir numa empresa de mineração de criptomoedas com energia solar que não tem know-how para fazer isso? Se a gente vai ter que contratar um terceiro para fazer, era melhor a gente investir nesse terceiro, porque sai mais barato, é menos um intermediário. Eu estou dando aqui a minha posição de investimento, certo? A gente já está chegando aqui no meio, quase para o fim, e eu quero que vocês pensem nessas possibilidades. Existem várias empresas de mineração, a grande maioria tudo privada, com investimentos próprios ou financiadas através de pool de investidores, né? Ou até mesmo financiadas pela bolsa de valores, onde investidores possuem efetivamente e legalmente uma parte da empresa, mas nesse tipo aqui de financiamento de criptomoedas é extremamente exótico e novo, não tem nenhum tipo de garantia e o fluxo de caixa é muito prejudicado. As estimativas agora falando do planejamento.
novamente aqui, né, elogiando os desenvolvedores pela qualidade do documento, ainda que faltem informações, porque é obviamente um projeto muito complexo, mesmo assim tem muito mais coisa do que a gente costuma ver num projeto brasileiro, certo? Então, meus parabéns aqui para quem desenvolveu e pensou tudo isso. Imagino que tenha tomado bastante tempo fazer isso. Eles planejam aqui na primeira planta um time de até 60 dias depois da aquisição para fazer toda a regulamentação, para fazer aprovações e tal, tudo aquilo que a gente sabe que necessita no Brasil. E depois disso, mais um tempo de até 180 dias para realmente instalar a planta solar, todo o equipamento que é necessário. Eles estimam um terreno de, no máximo, ali, ou entre 2 acres, 20 mil metros, num valor estimado de 300 a 400 mil reais. Mas não ficou bem claro aqui se já é o valor fechado com tudo, né, imposto, tudo certinho, ou não. Depois, para a parte de mineração, eles estimam gastar até 6 milhões de reais para montar uma base de mineração de até 1 milhão de watts. Eles falaram que vão começar com 100 mil, então é 10 vezes menos do que esses 6 milhões, né? 600 mil reais. Mais os 400, 1 milhão de reais para começar o jogo de minerar com 100 mil kilowatts. E aí eles falam de um investimento de até 500 mil reais aqui, né? A gente presume que seja 600 mil se eles vão fazer essa construção, né? Vamos jogar um pouquinho para cima, porque a gente sabe como funciona a construção. E a parte de mineração, eles trazem aqui tudo que vai ser necessário, desde computador, placa de vídeo, placa-mãe, memória, HD, cabos, fontes, tudo isso eles estimam gastar 150 mil reais para comprar as placas RTX 3060 Ti LHR e, como vocês podem ver aqui nessa pesquisa, 150 mil reais daria para comprar 3 rigs desse de 6 placas, o que seria, pelas nossas contas não, né? Pelas contas deles, cada placa vai dar 0,007 Ethers, cada placa daria mais ou menos R$17 por dia, vezes 18 placas, R$306. Vezes 30 dias, a gente está falando aqui de um faturamento bruto de R$9 mil por mês nesse início. E aí, R$9 mil por mês, a gente precisa ter os descontos, obviamente, que tem toda empresa. E aí vai o imposto, né, sobre as transações, tudo que foi feito ali, que a gente pode colocar mais ou menos uns 4 a 9%, vamos colocar uns 7%. Como vai ser um faturamento baixo, vai começar com um imposto mais baixo, depois, conforme o faturamento vai aumentando, também aumenta a alíquota do imposto, tá? Então, R$9 mil menos 7% vai dar 8.500. Aí a gente tem que tirar IPTU, seguro, né? Porque é um galpão que vai ficar numa região rural que está ali disponível, né, para alguma pessoa entrar e fazer alguma coisa. Então a gente tem seguro, segurança, água, luz não, né, porque vai ser geração de energia solar, tem internet, tem computador, tem agência de marketing, tem diversos gastos aqui que a gente poderia fazer uma lista enorme, FGTS, previdência. Cara, tem tanta coisa que precisa pagar numa empresa que vocês não têm noção. Aqui daria uma lista de, no mínimo, aí umas 60 coisas que a gente pode pôr anualizado que uma empresa precisa pagar. E é um fluxo de caixa que a gente não tem previsão, né? A gente não sabe quanto vai ter de fluxo de caixa, porque não é, eles não estão vendendo nada, eles estão minerando e aqui o que eles sabem que eles vão ter de faturamento, se o Ether continuar no preço que ele está agora, é 9 mil, certo? Esse é o faturamento bruto. Agora, o que vai entrar lá naquela carteira de desenvolvimento não tem previsão nenhuma. É basicamente impossível prever, principalmente no começo, onde não tem histórico. Daqui 2 anos vai ter um histórico e aí vai ser mais ou menos uma noção do que vai acontecer, vai dar para ter uma noção. Agora não dá para ter, então não tem fluxo de caixa. E aí a empresa foi aberta, foi fundada com R$1.000, ou seja, não tem capital dos sócios nela. Não tem de onde tirar dinheiro para tocar o projeto para frente. Eu não entendo muito bem como que eles imaginam fazer tudo isso sem previsibilidade de fluxo de caixa. No mínimo, tem que ter um fluxo de caixa em qualquer tipo de empresa para, no mínimo, 6 meses para garantir
a adequação dela, né? A gente vê aí as empresas que estão listadas na bolsa, elas têm fluxo de caixa às vezes para 3 anos. Quando a gente pega aqui um projeto que depende de criptomoeda para gerar fluxo de caixa, eu fico bastante receoso, tá? Estou dando aqui a minha opinião, como eu tenho experiência nessa área de mais de 10 anos falando de empresas, falando de financiamento bancário, falando sobre tudo isso, é o que eu entendo dos pontos de dificuldade desse projeto. Os pontos positivos, a gente já falou ali, são a questão solar, a questão de trazer tecnologia para o Brasil, o próprio projeto em si, um projeto de criptomoeda brasileiro, é muito interessante, eu super apoio, mas a gente precisa ter um projeto sustentável e eu não acho que esse projeto consiga se sustentar com esse tipo de financiamento. Eles, inclusive, colocam no documento que pode ser que tenha investimentos fora o próprio investimento em criptomoeda, né? Fora a própria negociação que gera as taxas que vai para a carteira de execução. Se tiver, perfeito, é o que precisa efetivamente. Eles precisam um investidor institucional ou um grupo de investidores realmente aportando dinheiro na empresa para, no mínimo, ter um fluxo de caixa e garantir que a empresa vai conseguir sobreviver e vai continuar podendo pagar, ainda mais que a própria empresa não tem know-how para fazer o core, que é, no mínimo, da manutenção e configuração para os rigs, né, de mineração e para a parte de energia solar. Então, das duas, uma, ou ela vai contratar uma empresa para fazer isso, ou ela vai contratar funcionários para fazer isso. Das duas formas, ela vai precisar de um fluxo de caixa muito maior do que R$ 9.000 de bruto, né, descontando tudo o que a gente já falou. Lembrando que 10% ainda vai para a carteira dos desenvolvedores a partir do dia zero ali de operação. Também bastante interessante a gente olhar isso, né? Se é um projeto de longo prazo, né? Eles poderiam ceder esses 10%, porque é necessário reinvestimento. Então, 60% já distribuído para os holders, mais 10% para eles, só sobra 30% para reinvestir. 30% do lucro líquido que vai sobrar aqui de 9 mil não vai dar nem R$ 300. O que vai fazer com R$ 300? Qual reinvestimento? Vai comprar um disjuntor? Não sei. Então, é necessário que exista um planejamento financeiro parrudo para um projeto que queira se perpetuar ao longo do tempo, beleza? Continuando aqui as estimativas, eu nem vou entrar aqui na segunda planta, porque aí já começa a ficar realmente fora da realidade, aqui a gente está falando coisa de 10 milhões de reais e chega aqui ó, na terceira planta até 1,5 bilhão de reais. A gente falar com financiamento de criptomoeda, é bem distante da realidade de hoje, então nem vou entrar nisso. Quando a gente fala aqui da economia do token, 30% já foi queimado de largada para dar aquele toma lá, né, que vocês conhecem já. O 20% pré-venda no P2P, mais 20% para circulação, certo? 12% para a carteira de execução. Então, eles inclusive anunciaram no Telegram, no Twitter, se não me engano, que eles já têm o dinheiro para comprar o terreno, para fazer a primeira fase. E, só para deixar claro para vocês, não é em relação às transferências que foram feitas. É em relação à capitalização que a empresa conseguiu logo de cara, né? Então, quando ela começou a ser negociada, as pessoas foram comprando, foi gerando capitalização e o valor da carteira que eles montaram lá com 12% para execução, ele alcançou esse montante. Agora, eles precisam vender isso, né? Tem aquela proposta de vender no P2P com desconto dos 11% da taxa, e se não tiver gente suficiente querendo comprar no P2P e eles quiserem vender, eles vão ter que vender no mercado, e isso vai derrubar o preço. Até por isso eles colocaram aqui 8% reservado para queima manual, para justamente quando tiver esse processo, certo? Então, mais tokens sendo queimados e provavelmente aqui a gente tem que queimar muito token para poder segurar o preço, caso eles queiram vender toda essa carteira aqui de execução, né? Porque se eles vão comprar um terreno e vão comprar os equipamentos, eles vão ter que vender tudo que está lá. Então, para vender esses 12%, nem esses 8% aqui vai segurar o preço do token, e depois não vai ter mais queima manual para fazer nas próximas fases. Então, vai outro ponto aqui, tá? Para a gente entender. 6% para os desenvolvedores, né, que investiram lá inicialmente 4 pessoas com capital social de R$ 1.000, então cada um investiu 250, e agora eles têm 300 milhões
na carteira deles, perfeito, toca a vida. 4% para caridade, então tem uma carteira lá de caridade que eles também precisam vender aí ou no P2P ou no mercado formal para gerar dinheiro para poder fazer essa caridade e também ter um impacto no preço, certo? E a gente tem aqui o detalhamento dos impostos, tá? Quando eu falo impostos, eu estou querendo dizer o FII que você paga em cada transação, compra, venda ou transferência, beleza? São 11%, tá? 11%. É um número bem alto. Se você quiser comprar hoje e vender amanhã, você já toma 22% de pênalti. Então, ao menos o negócio cresça exponencialmente todos os dias, você tem um lucro para comprar e vender. Mas como a gente viu no gráfico, o preço está caindo desde o momento do lançamento. Quando a gente olha aqui, é 3% para distribuição entre os detentores do token, mais 3% para ser adicionado lá na liquidez, até porque o projeto precisa de bastante liquidez para vender a carteira de execução. E aí a gente tem 5% aqui que são divididos. 3% vai lá para aquela carteira de execução, já vai ficar lá reservado. 1% é para queimar mais token, então menos token disponível, tá? Para gerar mais valorização. E 1% de toda a transação vai para os desenvolvedores também. Então eles têm os 10% do lucro, os 6% lá da carteira, mais 1% de cada transação, certo? E lembrando, eles não têm know-how para fazer o core da empresa, que é fazer a mineração e fazer a planta solar. Então eu estou propondo aqui para vocês analisarem a viabilidade desse projeto ou se talvez uma empresa que realmente tenha know-how para fazer isso fosse um melhor tipo de investimento. E detalhe também aqui, né? Esses 5% aqui, eles vão ser convertidos em BNB, vão acumular e vão ser enviados em BNB. Então você, investidor, você recebe no Rails Token. Eles, desenvolvedores, vão receber em BNB, né? Um tipo de recebimento aí para eles, né? Diferente do seu. Beleza? Então aqui tem mais descrição de como é. Quanto à transparência aqui do projeto, eu não tenho nada a reclamar, né? Tá tudo escrito aqui e tal. Se tiver alguma coisa que a gente não saiba, realmente deve ser bem escondido, porque eles deixaram bastante detalhado aqui tudo, até que vai ser pago em BNB para os devs, tá? Então não tem problemas quanto à transparência aqui do projeto, tá? Eu só questiono a lógica financeira e a questão da falta de vocação. Na questão de contratos, a gente tem aqui uma prevenção para compras excessivas e vendas excessivas, tanto de quantidade quanto de tempo. Então é uma forma de prevenção contra baleias e contra pump dump, também algo muito positivo para se ter no contrato do token. Eles têm a liquidez travada por 1 ano, então parece que começou com 3 dias para teste, e aí depois disso foi renovado para 1 ano, já está em 1 ano conforme o comunicado da equipe, e está tudo tranquilo, então, em relação a essa questão da liquidez estar travada pelo que eles disseram. A gente tem aqui as carteiras oficiais do projeto para todo mundo poder conferir, ok? Eu dei uma olhadinha nas carteiras iniciais e eu vi que a gente teve várias distribuições de 0,2% do supply para diversas carteiras. Se não me engano, foram umas 40 transferências para carteiras diversas, e eu não sei se for airdrop, né? Não entendi muito bem o que foi. Eu espero que seja airdrop, né? Que não seja nenhuma cota escondida de desenvolvedor ou de alguma outra coisa assim, né? Mas vocês podem fazer a análise de vocês entrando lá no contrato e vendo todas as transferências que o contrato fez quando ele foi gerado, e aí vocês têm as posições, inclusive as 3 maiores carteiras que não são, né, pelo menos publicamente, de pessoas ligadas ao projeto, elas acumularam, né, obviamente, um valor enorme, né, são as 3 maiores, e 2 delas já zeraram 100% as posições, uma zerou 50%. Então a gente não sabe exatamente o porquê, né, a pessoa, antes mesmo, né, de todo mundo conhecer o projeto, já tinha tanto token e depois de tão pouco tempo já zerou as posições. Mas isso são coisas que eu queria ter perguntado para eles, mas eles não me responderam, tá? Se eles quiserem me responder agora, tudo bem. Se você também sabe de alguma coisa que eu não estou sabendo,
alguma coisa que eu falei errado aqui, tá? Porque eu estou estudando aqui o que eu estou vendo na tela. Se eu estou errando alguma coisa, se eu fiz alguma análise que não concorda, comenta aqui e vamos entender. É um projeto interessante, é um projeto brasileiro. Eu tenho maior interesse em que ele funcione, que ele dê certo. Então, se eu não estou conseguindo entender a lógica, me ajude. Vamos construir junto para que tudo se desenvolva bem. Beleza? Aqui a gente tem os desenvolvedores, então, as 4 pessoas, das quais 3 são mulheres, então acho que é um ponto positivo, né? Eu pelo menos prefiro as mulheres nessa cadeia de comando, acho que é mais saudável para a empresa. E a gente não pensa, não percebe a questão do background tecnológico. Então, pelo que eu entendi aqui, são todos engenheiros, amigos de faculdade, mas ninguém trabalhou com blockchain, ninguém trabalhou com energia solar, ninguém trabalhou com mineração de criptomoeda, pelo menos não está escrito aqui, e eu acho que se eles tivessem esse background, estaria escrito. Isso é aquele ponto que eu trouxe para vocês. Por que a gente deve investir numa empresa que não tem o background do core dela? Cara, quando a gente vai lá, putz, eu vou investir no Ethereum. O Vitalik é o cara que está sentado o dia inteiro lá só fazendo programação do Ethereum. Quando a gente vai investir em alguma coisa, algum projeto, a gente investe na empresa que ela faz o core. Se você vai contratar uma empresa de energia solar para que ela instale uma planta de energia solar na sua casa, você espera que ela faça isso, não que ela contrate outra empresa para que faça o serviço e ela fique com o lucro somente. É meio estranho, tá? É um ponto de vista. Se vocês acham que é normal, ok, tranquilo. Aqui a gente tem o cronograma de implantação sem datas, CNPJ Registration, aqui é mais a parte de implementação de documentação, social media. Estágio 2, campanha de marketing, parceiros, INPI, que é fazer o registro da marca no INPI, que sinceramente não tem a mínima necessidade para esse tipo de projeto, né? Não é uma marca de roupa que alguém pode copiar, eles vão fazer uma empresa de mineração de criptomoeda, não sei por que está registrando marca, enfim. O logo na Trust Wallet, a queima de... Bom, você vê que até aqui não teve nada de relevante, né? Vamos continuar lendo. CMC Listing, Exchange Listing, API Creation for P2P, tal. Aqui, ok, aqui é um pouquinho interessante em relação a que eles precisam demais do P2P para não prejudicar o preço deles, tá? Então, um passinho aí. Vamos ver, quarto estágio, aquisição da terra, portal de transparência. Vão fazer a parceria com uma fotovoltaica, aqui com painel fotovoltaico. Primeira planta de construção, mais queima de token. Você vê que eles vão queimar token aqui a rodo, né? Então, no quarto estágio aqui, parece que vai começar, enfim, a primeira planta. E só no quinto estágio, eles vão efetivamente adquirir aqui o equipamento de mineração e já começar a segunda planta, falando aqui dos NFTs, para você ser um cara que pode receber os 60% lá pro rata de lucro líquido, a construção, mais queima de token. Então tá bem conciso aqui, né? Tipo, vai comprar o equipamento de mineração, já falando da segunda planta, mas com que caixa, né? Não entendi. Enfim, tá. Roadmap estranho. A gente falando aqui da conclusão, beleza. Eles deixam bem claro aqui que vai ter transparência na contabilidade, aí o glossário. Ok, deixa eu voltar para a tela para dar minhas considerações finais. Investidores, vimos o projeto do início ao fim dos documentos disponíveis. Além disso, eu analisei as redes sociais, grupo de Telegram, Twitter e tal, tudo o que mais a gente tinha disponível e fiz a minha consideração de mercado, né, dado ao tipo de financiamento, dado ao tipo de setor que ela está inserida, a volatilidade, a questão do time de peças, né? Então a gente tem um time de peças aí que é no máximo de 5 anos, depois tem que retrocar tudo. Eu acho que é um projeto que infelizmente não vai prosperar do jeito que está, a não ser que ele consiga um financiamento externo para fazer acontecer e depois disso vai conseguindo mais capital através de mais investimentos nos criptoativos para que se desenvolva a partir daí. Mas se ele precisar do zero fazer esses investimentos com
com o investimento que ele adquiriu no lançamento do token, nas carteiras de desenvolvimento, vai ser bem difícil, porque o fluxo de caixa vai ficar muito apertado, vão existir muitas coisas para pagar e eu não vejo onde vai ser possível esse fluxo de caixa suprir a necessidade dessa empresa. Fora isso, eu tenho uma ressalva bem grande da equipe não ter know-how no que ela quer fazer. E se ela tem know-how, por que não está escrito aí, né? Então, eu imagino que não tem. Se tiver e não tiver escrito, é um pênalti para a equipe de marketing. Mas eu acredito que não tenha know-how, porque senão estaria escrito. Se não tem know-how, é muito complicado. Alguém que nunca fez nada do que está se propondo a fazer, só está se propondo a contratar uma empresa que saiba fazer, porque realmente a gente não entende isso como um bom investimento, né? Se o dono não está lá fazendo, tem algo diferente acontecendo. E aí você coloca aquelas outras condições, né? 10% do lucro líquido para ele, 1% de toda a transação para eles, 6% de todo o supply para eles. Então tá me parecendo que é uma coisa que mais vai beneficiar eles, que eles investiram R$ 250 cada um para montar a empresa, né? É o que está lá na Receita Federal. Se não foi isso, então eles precisam corrigir lá na Receita Federal o que está de capital social na empresa. Pelo que eu sei, R$ 250 de cada um, para ter todo esse benefício sem nenhum tipo de risco, né? Porque quando você comprou o token, se eles quiserem simplesmente mudar um contrato e falar, ó, a gente não vai mais pagar os 3%, nem 60%, nem nada, amém. A empresa do criptomoeda fecha, só que ele vai estar lá com toda a planta de mineração, toda a planta solar, rendendo lá os 10, 20, 100 mil reais que dê por mês, e a gente não vai ter nada o que fazer, ninguém a recorrer. Então, eu acho que é um tipo de financiamento exótico, com um fluxo de caixa, no mínimo, estranho, e a empresa não tem know-how para fazer isso. Eu espero muito estar errado. Espero mesmo, porque eu estou fazendo uma análise de vários projetos brasileiros, tentando achar um bacana para trazer aqui, para mostrar, para falar, para apoiar, mas por enquanto eu não achei. Então, eu não vou investir meu dinheiro nesse projeto. Vou acompanhar porque a minha comunidade está investindo. Não recomendo ninguém tirar o investimento também. Também não recomendo ninguém fazer. Você faz o que você quiser com as informações que eu te dei. Beleza? Fui.